Primeiro, o mangá se chama Quarteto do Crime. Há 15 anos atrás, um grupo de criminosos chamado Quarteto do Crime tinha conseguido mais de 8 bilhões de ienes, que é a moeda japonesa, fazendo assaltos pelo Japão inteiro em apenas 8 anos. Desses 8 bilhões, cada membro do grupo ficou com 2 bilhões. Os integrantes do grupo eram Akira, Genji, Saori e Hinata. Porém, nesse mesmo ano, em Tóquio, eles foram pegos por Yuki, um policial corrupto que faz tudo pelo dinheiro. Ok. Ele disse que não prenderia eles, porém cada um deles teria que dar 100 milhões para ele a cada ano. O grupo se dissolveu e foi cada um morar em uma parte de Tóquio. Não se dissolveu tanto assim. 15 anos se passaram e... já que 15 anos atrás... E faltava um mês para eles darem os 100 milhões que restavam, porém um acontecimento muda tudo. Eles descobrem que Yuki tinha se tornado o delegado da polícia de Tóquio, fazendo assim toda a polícia de Tóquio se tornar corrupta. Eles acabam criando novamente o Quarteto do Crime para acabar com o Yuki, que agora conta com a ajuda do detetive Miguel, um detetive brasileiro respeitado no mundo inteiro. Eu tenho uma dúvida sobre a motivação dos personagens. Eu gostei do contexto, eu gostei de toda a ambientação, eu curti demais. Eu só tenho uma dúvida sobre... realmente a relação de motivação, porque vamos lá, eles ficaram 15 anos da vida deles pagando ali todo ano 100 milhões de ienes pro cara, e aí depois de 15 anos, eles descobrem que o cara tornou a polícia inteira corrupta, e agora que ele tá muito mais protegido, afinal de contas ele foi promovido, agora ele tem um monte de gente a serviço dele, agora é o momento que eles falam, vamos tentar matar ele, vamos tentar acabar com ele. Sabe, era mais fácil antes quando ele era só mais um policial. Aí, beleza. Por que eles não tentaram fazer isso lá no começo? Por que tentaram fazer agora? Ou algo do tipo. Então, eu acredito que precisa ter algo que deixe essa motivação mais clara, assim, mais necessária. Algo que justifique o fato de eles tomarem essa atitude agora. Um exemplo pode ser que acabou o dinheiro deles. Eles foram dando dinheiro ano a ano, ao longo de 15 anos. Pode até diminuir esse tempo, sei lá, para não envelhecer tanto os personagens assim, né? E aí, quando chega nessa época, beleza, todos eles foram vivendo a vida deles e coisa do tipo, eles não conseguiram fazer mais assaltos e acabou o dinheiro. E aí, no que acabou o dinheiro, eles vão falar, não, agora ele vai prender a gente porque a gente não tem mais dinheiro. Então, a gente tem duas opções. Ou tentar fazer um novo assalto para continuar pagando ele, ou tentar acabar com ele. E aí, talvez, sei lá, novamente, a gente precisa... criar o contexto para essa motivação existir, a motivação de acabar com ele. Então, beleza, se eles são bandidos, experientes e tal, conseguiram roubar muito dinheiro ao longo de muito tempo, existe uma dúvida do porquê que eles não saíram do Japão, mas ok, talvez o cara tenha falado, se vocês tentarem sair do Japão, vocês vão... eu vou mandar o mandato de prisão pra vocês e tal. Enfim, ele pode ter realmente cercado os caras por todos os lados, de modo, tipo, vocês vão conseguir viver sua vida, vocês vão ter muito dinheiro, vocês vão viver muito bem aqui, mas vocês vão ter que ficar me pagando essa propina, senão eu acabo com vocês, eu prendo vocês, e aí beleza, passado algum determinado tempo, eles falam, ok, o dinheiro acabou, vamos fazer mais um assalto. Só que daí, nessa que eles tentam fazer algum assalto, talvez o próprio cara impede, ou algo do tipo... ou eles são parados por outro policial corrupto e a coisa começa a escalar a ponto que eles falam, sabe, a gente já tá dando dinheiro aqui, já estamos se ferrando com todos os policiais daqui de Tóquio, ou a gente foge agora, ou realmente a gente dá um jeito de acabar com isso. E aí começa um plano talvez para tentar desmascarar o cara, para ele ser preso ou realmente ser morto, etc. E aí a gente desencadear essa trama que está apresentada aqui, né? Onde eles vão ter que fazer todos esses esquemas aí para poder matar o cara, revelar ele, enfim, etc. Fazer alguma coisa aí de modo que ele não consiga mais ter algo contra os próprios personagens. Enfim. E aí nisso, até para acelerar um pouco a história, a gente não estender completamente isso, porque eu imagino que seja um objetivo muito difícil de ser realizado, de modo que, quanto mais difícil o objetivo, mais você vai ter que colocar etapas ali para ilustrar essa dificuldade, Se o objetivo fala que o objetivo é difícil, mas o personagem consegue de primeira, não parece tão difícil assim. Então, essas etapas que você vai colocando para poder representar que aquele objetivo é algo difícil de ser realizado, vai ocupando espaço na história. E aí, talvez, para encurtar um pouco a história,
Algo que poderia ser feito é que algum desses personagens já estava planejando isso há muito tempo. Ele continuava pagando ali, mas sempre pensando em uma forma de conseguir ferrar o cara, uma forma de conseguir se livrar, de conseguir livrar os outros e tal. Porque aí existe uma relação, né? E todos eles são codependentes entre si. Então, vamos lá. A gente tem os 4 bandidos aqui, são 4, né? A gente tem os 4 assaltantes aqui. Um deles só não pode se safar, porque senão os outros vão denunciar ele. Então ele precisa fazer algo que os 4 se safem. Ao mesmo tempo, eles não podem só ir e contar, né, sei lá, para o governador ou para alguma intendência da polícia ali, corregedoria, esse tipo de coisa, a atitude do atual delegado, porque aí eles também vão ser presos, eles vão junto. Então, por mais que talvez eles conseguissem, eles seriam presos, não vale a pena o risco. Ao mesmo tempo, enfim, então tem várias coisas. O cara também não pode só denunciar eles, porque também se ele só prender eles também conseguem denunciar o cara. Só que agora ele tem uma carta a mais na manga, que ele é o delegado, então ele tem as costas mais quentes ali e tal. Eu acho interessante também aqui a figura do Miguel, mas já já a gente fala dela. Então, só para dizer, todos os personagens eles estão muito intrinsecamente relacionados, de modo que se um cair, todos caem. Então é preciso, nesse sentido, montar um plano muito bem feito pelos próprios personagens, e aí cabe ao autor conseguir ter essa inteligência de montar esse plano, né, e colocar esse plano na boca de alguns dos personagens, que é exatamente um modelo onde só quem o inimigo deles caia, no caso o delegado e os policiais corruptos, caiam, e eles não caiam junto, porque senão não valeria a pena, senão já era mais fácil ter feito isso há muito tempo atrás. O lance é sempre tentar sair por cima. E aí varia de como você vai querer que esse plano seja realizado ou não, mas o plano tem que existir, afinal de contas, é o que eu falei. Alguma coisa precisa estar justificada dentro do contexto da história do porquê eles estão fazendo isso 15 anos depois e não tentaram fazer ao longo desses 15 anos, por exemplo. Talvez algum cara tentou, mas todas as tentativas foram falhas e ele sempre foi muito cauteloso a ponto de nunca deixar uma tentativa dele vazar, que foi ele, etc., para ele não sofrer as consequências disso. Talvez você possa até colocar, né, você, o autor, possa colocar um 5º personagem no grupo. E aí esse 5º personagem é um que foi preso, é um que aconteceu alguma coisa com ele, que ele tentou, né, ele se recusou a pagar em algum determinado tempo desses 15 anos aí, e aí sofreu as consequências, sei lá, foi morto, teve a família morta, foi preso, sei lá, alguma consequência aí. E aí é óbvio que tem que tomar cuidado com as consequências disso, do porquê que, por exemplo, ele não denunciou os outros amigos dele, ele não tentou denunciar o próprio policial, etc. Tem que amarrar todas as pontinhas para não ficar com furo de roteiro. Mas daí talvez já ter alguém que sofreu a consequência justifica também porque que eles não tentaram antes, porque que eles só vão tentar quando não tem mais o que fazer. Porque até então, eles estavam relativamente confortáveis na situação, já que eles tinham muito dinheiro, mas tinham que continuar pagando ali, mas podiam meio que viver livremente nesse tempo todo. Ao mesmo tempo que, a partir do momento que eles viram a consequência que um sofreu, eles mesmos ficam mais acanhados de tentar alguma coisa, ou pelo menos de tentar alguma coisa mais diretamente. E aí o que eu posso dizer sobre esse, né? O que eu falei sobre esse personagem que talvez tentou, ao longo de vários anos e tal, fazer algumas coisas, mas sempre muito por debaixo dos panos para não ser revelado. E aí, agora que ele montou realmente o master plano dele e que acabou o dinheiro deles, ele fala, então vou colocar esse plano em prática porque já vai acontecer de qualquer jeito. O desfecho ruim que a gente estava tentando evitar, que era da gente ser preso ou coisa do tipo, vai acontecer porque a gente não tem mais dinheiro para dar para esse cara. E aí, a partir daí, sei lá, é quando começa o plano mesmo. Agora, indo pro detetive Miguel, se ele for um detetive, por exemplo, não corrupto, fica interessante ele de repente virar de lado e ele ser a carta na manga que eles vão ter no final. De modo que, a princípio, ele pode tentar começar a investigar os atentados que de repente o policial lá, o Yuki, tá sofrendo, né? Por conta desses bandidos e tal, ele tá investigando essa quadrilha e ao mesmo tempo que ele investiga, ele acaba descobrindo toda a corrupção da polícia. E aí ele se volta contra o cara, mas talvez com aquela moral, né, já que nem corruptível, de tipo, eu também não vou ajudar bandido, não vou ajudar os ladrões, mas eu preciso corrigir esse erro aqui na própria instituição policial. Acho que combina muito bem e o Miguel fica interessante nesse papel aí de vir a casaca no final, só que sempre mantendo uma noção de justiça muito firme da parte dele.